1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Você encontrou esse texto? Quantos encontraram? Diga amém. Quantos não encontraram? Diga socorro. Então, que o Senhor te ajude a encontrar agora. Fique com a sua Bíblia aberta aí. Eu quero passar um vídeo para você assistir. O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil, onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados. O trem de Chicago, no leste do estado de Dakota do Norte, também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virgínia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal, ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu como um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, eu oro pedindo a manifestação da Tua graça, da Sua unção e da Sua presença sobre nós, sobre a minha vida. Faz de mim um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra. Ó Deus, de uma maneira em que nós possamos entender a importância desse tempo de agora. Deus, no nome de Jesus, cada momento de crise que eu tenho vivido nesses últimos dias, eu peço, Pai, que o Senhor faça com que a igreja, ela também venha compreender, experimentar esse sentimento de que a volta de Jesus, ela está muito próximo. Meu Deus, só o Senhor, com o seu Espírito, pode nos trazer o grande entendimento e a revelação da sua palavra. E é isso que eu te peço com a tua igreja, no nome precioso de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, eu quero pregar sobre o arrebatamento da igreja. E o tema dessa mensagem que nós vamos pregar é o arrebatamento da igreja. Você está preparado? Pergunte para quem está do seu lado, você está preparado? Há aproximadamente 2 semanas atrás, eu tive um sonho, a qual eu nunca tive antes na minha vida, um sonho semelhante. Eu sonhei que eu estava em um apartamento e eu olhava da janela do apartamento e eu começava a ver muitas pessoas subindo pelos ares, muitas pessoas subindo, e eu chegava na janela para poder olhar aquilo, eu chegava na janela para observar e logo veio o entendimento do que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, a igreja, ela está sendo arrebatada. Quando eu pensei, a igreja está sendo arrebatada, eu comecei a subir pela janela e ir para o lado de fora, e eu acordei muito desesperado. Porque a primeira coisa que veio na minha mente foi, eu estava subindo, mas eu não via as pessoas que eu conheço, os meus familiares, cada um devia de estar em um lugar, mas logo me veio essa preocupação. Depois daquele dia, eu tive muitos momentos em uma grande crise com Deus, com relação ao tempo que nós estamos vivendo agora. Na última igreja que eu ministrei no domingo agora, não foi uma coincidência, um pastor muito conhecido, um mestre na área da escatologia bíblica, foi visitar aquela igreja. Eu estava pregando, eu era o pregador oficial, e ele foi ali e disse para o pastor da igreja, eu vim aqui porque Deus me direcionou para vir aqui hoje. E tinha tido 7 dias que eu tinha tido esse sonho, e quando eu encontrei um pastor bem idoso, cabelinho branco, muito conhecedor na palavra, mestre na área da escatologia, conforme eu disse, e eu contei para ele do sonho. E esse pastor disse para mim, pastor Bruno, esse sonho é mais um dos sonhos que Deus está dando para muitas pessoas. Porque o tempo da igreja ser recolhida é esse. Uma fruta, se ela passa do tempo no pé, ela apodrece. A igreja já está no tempo de ser recolhida. Se passar do tempo, apodrece. Aquilo me fez entrar mais em crise ainda. E eu quero que cada um dos irmãos compreendam as verdades de Deus a respeito desse assunto. Então eu quero, em cima disso, dizer para os irmãos que o arrebatamento, ele será o maior ato evangelístico do mundo inteiro.
Hoje nós evangelizamos as pessoas através da internet, através da TV, através de um panfleto, através das células, através do GE, através da amizade, mas nenhum ato evangelístico ele será tão poderoso e tão forte como o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai servir de testemunho de que tudo aquilo que os pastores falavam, tudo aquilo que os parentes, os seus parentes falavam, tudo aquilo que você falava para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos a respeito de Jesus não era brincadeira. E eles vão ver isso acontecer na hora do arrebatamento. É bem verdade que Satanás ainda vai tentar camuflar de alguma maneira esse grande ato evangelístico, dizendo que o arrebatamento da igreja, uma das desculpas que o diabo vai utilizar, é dizer de que o arrebatamento da igreja foi um grande ataque alienígena que a terra sofreu e muitas pessoas foram levadas por alienígenas. Será uma das desculpas que o Satanás vai tentar utilizar para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que irão ficar. É bem verdade que esse ato do arrebatamento da igreja vai marcar completamente todo o mundo. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, conforme diz aqui em 1 Tessalonicenses. Os mortos em Cristo, eles primeiro eles irão sair das covas e depois nós estaremos subindo. Nós precisamos estar sempre com o nosso coração aliviado daqueles nossos amigos e entes queridos que morreram em Cristo, porque eles estarão vencendo a morte através da atitude de um dia eles terem servido a Cristo com a sua vida. É por isso que mesmo que Jesus, ele não esteja arrebatando a igreja na semana que vem, ou daqui a 5 dias, ou daqui a um mês, nós precisamos estar seguindo a Jesus com uma vida séria e firme, porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Mas se por algum acaso não estivermos vivos, nós teremos a certeza que se formos mortos, seremos os primeiros a ressuscitar junto com a igreja para o arrebatamento final. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 em diante diz: Eis aqui eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A morte não pode vencer o poder de Jesus. É por isso que nenhuma cova pode reter aqueles que um dia estiveram com a vida firme em Jesus. A morte ela foi vencida por Jesus quando ele ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que a morte não pode vencer a você, que é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. É um fato que Deus vai recolher o seu povo. Deus vai recolher a sua igreja antes que o juízo ele venha sobre a terra. Arrebatamento significa arrancar com força
Tudo será num piscar de olhos, e não vai dar tempo de você pensar: meu Deus, cadê os meus filhos? Meu Deus, e cadê o meu esposo? Cadê os meus irmãos? Cadê aquelas pessoas? Deus vai nos arrancar com força dessa terra, e logo em seguida haverá o julgamento de Deus sobre a terra. É por isso que nós precisamos estar sempre com a vida de uma maneira em que, quando acontecer isso, nós estejamos sendo arrebatados e não vamos ficar para o juízo de Deus sobre a terra, porque o juízo de Deus, ele vai acontecer na terra. O juízo de Deus vai acontecer na terra, assim como foi nos tempos de Noé, onde Deus cansou da maneira como o povo estava vivendo. Hoje, se você observar tudo o que está acontecendo, há pouco tempo, agora, uma pessoa que nós conhecemos, que nós estávamos tratando, fomos saber aí no noticiário, o jovem assassinou seu pai a pauladas. É filho matando pai, é pai matando filho, são mães que entregam os seus filhos e largam abandonados por aí. A prostituição aumentando de uma maneira assombrosa e assustadora. Queridos, o tempo é agora. O momento é esse. E nós precisamos estar muito atentos, porque com tudo isso que está acontecendo, o julgamento de Deus virá sobre a terra. E antes desse julgamento, nós podemos ser arrebatados. Aliás, eu serei arrebatado. Quantos serão aqui? Diga glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estive analisando esse vídeo e ele foi muito bem elaborado, porque essa é uma grande verdade que vai acontecer. Muitas pessoas, elas vão sentir falta daqueles chatos que ficavam no seu pé falando: olha, vamos para a igreja, entrega a sua vida para Jesus, olha, vamos lá comigo, Deus é o melhor caminho. Quando a igreja for arrebatada e começar o julgamento de Deus sobre essa terra, vai acontecer a grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, as pessoas, elas vão ficar completamente apavoradas, pensando: por que que eu não dei ouvidos para aquele pastor que ficava gritando aos domingos na igreja? Quanta saudade, quanta falta as pessoas vão pedir: pelo amor de Deus, volta aquele pastor que ficava gritando aos domingos na igreja. Só que esse pastor não volta mais, meu filho, vai estar reinando para sempre com Cristo, aleluia. Muitas pessoas vão sentir falta das células que reclamam: por que que tem célula toda semana? Fica falando de GCD, fica falando de discipulado. Quando a igreja for arrebatada, meu filho, tu vai sentir falta das células. Você vai sentir falta de alguém para te discipular, para cuidar de você, para orar por você, para poder ensinar você a palavra de Deus. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai estar mais aqui nessa terra, não. E aí você vai sentir falta de discipulado e de célula. E vai pedir: pelo amor de Deus, que venha uma célula acontecer na minha casa. Oh, meu Deus. É triste o que vai acontecer nesse grande tempo de tribulação. É triste o que vai acontecer com a vida daqueles que não subirem no arrebatamento. Nós precisamos estar, como igreja, preparados para esse dia, porque aqueles que não forem arrebatados, eles vão sofrer em grande tribulação nessa terra. Pastor, como que eu devo estar preparado? O que que eu faço? O que que eu preciso estar ajustando para eu estar preparado?
Uma coisa muito importante que nós precisamos estar bem preparados é quanto à vigilância. Nós devemos estar bem vigilantes, porque 1 Tessalonicenses 5:2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão de noite. O Senhor, ele virá como um ladrão e ele vai surpreender a muita gente, aqueles que não estiverem em vigilância e levando uma vida cristã de oba-oba, uma vida cristã medíocre, uma vida cristã morta, esses serão deixados para trás. É por isso que em Apocalipse diz: porque você não é frio e nem quente, você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Essa vida cristã medíocre vai fazer muitos crentes hoje estarem ficando nessa terra para sofrer a dor da grande tribulação. E nós, queridos, precisamos vigiar, porque é uma grande verdade que existe uma igreja dentro dessa igreja. Existe a igreja verdadeira dentro dessa igreja aqui. Isso é em todas as igrejas. A igreja não é uma instituição que é contabilizada no IBGE, como diz, 30 e poucos milhões, 35 milhões de evangélicos. A igreja verdadeira não é essa. A igreja verdadeira é aquela formada por crentes que nasceram de novo, que têm as suas vestiduras, as suas vestes lavadas na vestidura do Cordeiro, são lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja verdadeira que vai morar no céu e ser arrebatada em Jesus, não é a igreja da estatística do IBGE, é a igreja formada por crentes que verdadeiramente são nova criatura e nasceram de novo. Nós precisamos estar preparados com a nossa vida muito firme em Jesus. Diga: minha vida precisa estar alicerçada em Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pela porta. Quem tem a sua vida alicerçada em Jesus tem a vida. Diz em João: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. A nossa vida, ela precisa estar alicerçada em Jesus. É triste ver os milhões de pessoas que hoje estão afastadas da igreja, estão fora da igreja, porque não tiveram a sua fé alicerçada em Jesus, tiveram a sua fé alicerçada em homens, alicerçada em pessoas, alicerçada em instituições. É porque colocaram a sua fé nessas coisas, qualquer situaçãozinha, afastaram essas pessoas da igreja, afastaram essas pessoas não da igreja, afastaram essas pessoas de Jesus. Na hora que Jesus vier arrebatar a igreja, ele não vai aceitar essa desculpa: não, Senhor, eu não estou muito bem contigo, porque um irmão na igreja me entristeceu. Não, Senhor, você sabe, eu estou meio frio, não estou orando, eu não estou com a vida tão espiritual, porque eu estava trabalhando na igreja e alguém esfriou meu coração, alguém falou algo que eu não gostei, alguém fez algo que me feriu. Ei, meu querido, a sua fé está nas coisas e nas pessoas, ou a sua fé, ela está em Jesus? A nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Jesus e não nas riquezas. Cuidado você que está
apegado demais às coisas materiais, porque as coisas materiais que você tem, as riquezas em que você confia, tudo isso, querido, vai ficar aqui como testemunho de que o seu coração estava alicerçado em coisas materiais e não em coisas espirituais. Você vai ficar para a grande tribulação com tudo que é tesouro que você construiu nessa terra. O nosso coração, querido, ele não pode estar nas riquezas. O nosso coração precisa estar firme em Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Uma grande prova de que o seu coração está nas riquezas é você, meu filho, que não é dizimista fiel. Tu é apegado a dinheiro, é por isso que você não honra a Deus com 10% do que Ele te dá, do que Ele te abençoa, do que Ele entregou nas suas mãos. Lembra quem você era e quem você é hoje. Lembra de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida. A prova de que você tem o seu coração nas riquezas é você não ser fiel a Deus com aquilo que Ele te dá, meu filho. Eu vejo que o nosso coração, ele precisa estar firmado em Jesus e não no nosso trabalho. Existem pessoas que elas vivem cegamente para o seu trabalho, para o seu profissional. É claro que nós precisamos trabalhar, é claro que nós precisamos e queremos crescer, eu prego sobre isso, eu ensino sobre isso. Mas o meu coração não pode estar amarrado a isso. A base e a estrutura da minha vida deve ser Jesus. E eu provo que a base e a estrutura da minha vida é Jesus, quando eu estou para decidir entre fazer uma vontade de Deus ou cumprir algo que o meu trabalho eu vou melhorar. É aí que é colocado aonde está o meu coração. Nós precisamos que Jesus seja o centro da nossa vida e não outras coisas. Eu falei de riquezas, eu falei de trabalho, mas várias outras coisas, elas podem estar sendo o foco e o alicerce da sua vida. Talvez é um filho seu, talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez é alguém que você é muito ligado, e o seu alicerce é essa pessoa. O seu alicerce tem que ser Jesus. Eu estive pensando muito, quando o arrebatamento verdadeiramente acontecer, que não vai demorar, diga para quem está do seu lado, não vai demorar. Deixa eu falar uma coisa aqui, que aquele pastor, ele conversou comigo e eu já tinha esse sentimento, aquilo só despertou mais ainda o sentimento. Ele, pastor, da nossa geração não passa. Da nossa geração não passa. Então meu Deus, eu preciso ensinar para o povo, eu preciso compartilhar com as ovelhas aqueles que vão ficar, aqueles que não serão arrebatados, porque eu quero, quando a igreja for arrebatada, eu quero olhar da janela e ver um monte de gente, olha lá, aquele fulano, olha aquele líder lá, aquele disse, oh, aquele irmãozinho, oh, aleluia, olha só que glória a Deus. E aí Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fala algo muito importante a respeito disso. Diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas ou assassinos, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esse texto está falando a respeito dos que vão ficar de fora. Quando ele fala a respeito dos cães,
Os cães eram um termo pejorativo utilizado pelos judeus para se referir aos gentios, que eles consideravam impuros. O cão, para o judeu, ele é considerado um animal impuro, assim como é o porco. Então eles usavam o termo cães para poder colocar uma situação de uma pessoa que é impura, de uma pessoa que ela está longe dos propósitos de Deus, vivendo uma vida imunda. Os cães eram considerados imundos. Nós podemos também classificar os cães como um tipo de animal irracional, aonde parece que não pensa. Existem pessoas que estão na igreja e parecem irracionais. A coisa está na tua cara, meu filho. As coisas que você precisa mudar estão na sua cara. As coisas onde você precisa de transformação estão na cara. Só você que não vê. Só você que não enxerga que o caminho que você está indo é um caminho que vai te levar para um buraco feio. É o caminho que vai te levar para uma desgraça terrível. Você parece que é irracional, meu filho. Você não pensa, não. Os cães, como um animal irracional, ele também é um animal que ele é utilizado. Você quer espantar um bandido da sua casa, colocar alguém, você coloca um cão que ele late, ele bota as pessoas para correr. Tem cão que bota. Tem cão que só late e não bota ninguém para correr. Mas eu tive pensando, isso não está na Bíblia, mas foi um entendimento que o Espírito Santo me deu, eu quero compartilhar com você. Existem pessoas que são o cão na igreja, porque elas ficam latindo no ouvido das pessoas. Escuta aqui, meu filho, você que fica latindo e vomitando um monte de coisa negativa no ouvido das pessoas, você está sendo um instrumento de Satanás para roubar a salvação dessas pessoas. Essas pessoas vão ficar aqui na grande tribulação com você, seu cachorro. Você é cão que fica falando no ouvido dos outros, vai ficar para a grande tribulação e outras pessoas vão pagar o preço juntinho com você, meu filho. Tem gente que parece um cão. E aí eu vou falar uma coisa aqui. Bobo é você que fica dando ouvido para quem é cão. Bobo é você que fica dando ouvido para quem está latindo no seu ouvido para te espantar. Você vai ficar e pagar um preço na grande tribulação. Fica dando ouvido para o que neguinho está vomitando no seu ouvido para você ver. Por favor, me ajude a dizer um glória a Deus, por favor. Ficarão de fora, diz Apocalipse, os feiticeiros. Diga, os feiticeiros. Feiticeiros são todos aqueles que praticam feitiçarias. Escute uma coisa que eu vou dizer, querido. Feitiçaria não pratica só aquela pessoa que trabalha com a bruxaria, que trabalha com voodoo, que está no centro espírita, ou que está lá em qualquer tipo de seita ou de religião que se invoca demônios. Feitiçaria, às vezes, muitas das vezes, é feita por pessoas que estão dentro da igreja, mas acreditam em simpatias, acreditam em patuar. Tu guarda um rabinho de coelho na sua carteira, meu filho, o nome disso é feitiçaria. Minha irmã, tu está lendo horóscopo na internet, é fichinha de horóscopo, sabe como é que é o nome disso? É feitiçaria. Às vezes a gente acha que feitiçaria é só o que mata uma galinha na encruzilhada. Você está enganado, meu filho. Gente que fica consultando mortos, vai a cartomante, vai perguntar, eu vou perguntar lá para o morto da minha vida, sabe como é que é o nome disso? Feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala de uma outra coisa que está muito ligada à feitiçaria. Deus fala que aquele tipo de pecado é como o pecado de feitiçaria. Quem sabe me dizer o que é? Rebelião ou rebeldia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz que a rebelião, a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria.
Você é um rebelde na igreja, meu filho. Para Deus você é igualzinho um feiticeiro. E a Bíblia diz que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Os feiticeiros vão ficar para o período da grande tribulação. Fica sendo você um rebelde no meio da sua família, sendo rebelde dentro de casa, fica sendo rebelde a liderança que Deus constituiu um dia sobre a sua vida, e você vai ver o resultado disso no dia do arrebatamento da igreja. Vai ver, tem gente que fala, eu faço o que eu quero e acabou. Quem manda na minha vida sou eu. O nome disso é rebeldia, meu filho. E quando a igreja for arrebatada, é você mesmo que vai mandar na sua vida aqui. Porque para você ser salvo e aproveitar a segunda chance de quem ficar na grande tribulação, vai ter que pagar a salvação com a tua própria vida. Você sabe o que a Bíblia diz? Que muitos vão buscar a morte no período da tribulação, e a morte vai fugir deles. A dor vai ser tão grande, a coisa vai ser tão terrível, que as pessoas vão querer acabar com a sua vida e não vão conseguir. A morte vai fugir da vida dessas pessoas. E aí você vai aguentar o período da grande tribulação se ficar. A coisa é muito séria. E é por isso que eu estou pregando para você de uma maneira muito séria. O texto diz em Apocalipse que ficarão de fora os que se prostituem. Diga, os que se prostituem. Isso é muito sério e muito importante. Eu quero que você fale mais alto, os que se prostituem. Meu filho, uma das grandes armadilhas de Satanás para fazer com que muitos crentes, eles fiquem para a grande tribulação e não vá para o arrebatamento, sabe como é que se chama? Uma das grandes armadilhas e ciladas de Satanás? Internet. Tu tá de madrugada visitando site de pornografia, tá vendo pornografia lá na internet, lá na sua casa. Sabe como é que é o nome disso, meu filho? O nome disso é pornografia. O nome disso é prostituição. E diz o texto que aqueles que se prostituem, esses ficarão de fora. Você está de bate-papo na internet com pessoas do sexo oposto, que não é o seu marido, que não é a sua mulher. Sabe como é que Deus olha isso, minha irmãzinha? Sabe como é que Deus olha isso, ô irmão garanhão? Ele vê como pornografia, prostituição. Isso é prostituição. Meu irmão, eu não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês. Você está com um amante na rua, meu irmão, trata de resolver e radicalizar, tomar vergonha na sua cara e acertar a sua vida com a sua família. Vai que esse amante que você está, meu irmão, minha irmã, isso vai levar você para o inferno. Você quer ver uma coisa? Eu não posso deixar de falar isso. Não bota fogo na lenha, não. Não incentiva, não. Hoje a ondinhazinha dos jovens é ficar. Eu quero ficar com ali e dar um beijinho aqui e dar outro beijinho ali. Sabe como é que é o nome disso, meu queridinho jovenzinho? Minha bonitinha jovenzinha que adora beijar na boca. O nome disso é prostituição. Tem um espírito de prostituição que quer fazer você ficar no inferno. Vai nessa de ficar, eu quero ficar, e eu fico mesmo porque eu gosto. Vai namorar Jesus, minha irmã. Vai dar um agarro e uns beijos em Jesus, que é Ele que vai levar você para o céu. Esse garanhão bonitinho aí, de cabelinho bonitinho, de olhinhos clarinhos, de boquinha carnudinha, vai fazer você ficar no inferno, minha irmã. Oh, meu Deus, diga aleluia. Dá um glória a Deus aí.
Mas como eu quero que você entenda que isso é sério, eu queria estar chorando com você aqui agora. Apocalipse diz que ficarão de fora os homicidas. Homicidas são aqueles que são assassinos. E às vezes, nós classificamos como assassinos somente aqueles que mataram alguém. Alguém que matou outra pessoa a facada, alguém que deu um tiro em alguém. A Bíblia diz que os homicidas, os assassinos, eles ficarão de fora. Assassino não é só quem mata alguém a um tiro, quem mata alguém a facada, quem mata alguém a paulada ou a qualquer outro tipo de assassinato. Assassino também é aquele que mata as pessoas dentro do seu coração. Você não precisa dar paulada, enfacada em ninguém, mas só o seu olhar já é um olhar de assassino. Tem gente que olha para o irmão na igreja e só o olhar já é: eu queria que essa pessoa morresse. Você é assassino, meu irmão. Minha irmã, essa ira sua chama-se espírito de homicida. Você só não está pegando o revólver para dar o tiro, mas o seu olhar já está matando essa pessoa que você tem ódio. Não precisa eu pegar um revólver para matar alguém, basta eu dizer, existem pessoas que dizem, fulano de tal para mim já morreu. Já morreu, filho? Assassino. Você matou alguém no seu coração, quem te deu o direito? Deus colocou as pessoas do seu lado para você conviver com elas, aprender a lidar com elas e a viver em amor e em paz com elas. Fulano para mim já morreu, e você acha que a igreja vai arrebatada e você vai. Está muito enganado, meu filhinho. Assassino também é aquele que mata a vida na vida de outras pessoas. Eu vou explicar melhor. Existem pessoas que convertem na igreja e elas estão cheias de fé, cheias de ânimo, apaixonadas por Jesus. Elas querem trabalhar na obra, elas querem liderar, elas querem discipular pessoas, elas querem fazer uma comidinha para ajudar, elas querem fazer alguma coisa para poder elas agradarem a Deus, para poder contribuir com a igreja. Aí existem assassinos que vão na pessoa e falam: você está fazendo isso? Você quer liderar? Você quer... Ih, meu filho, ninguém te valoriza nessa igreja, não. Ninguém vai dar valor. Você vai fazer e depois ninguém vai te dar valor. Você está matando a fé das pessoas, você é assassino. O nome disso chama-se homicídio espiritual. Você está matando a fé, as pessoas estão cheias de vidas, querendo servir a Deus, querendo amar a Deus, querendo fazer as coisas para agradar a Deus, e tem gente que é assassino, que mata a fé das pessoas, mata o ânimo das pessoas, mata a disposição das pessoas de quererem trabalhar e servir a Deus com a sua vida e com aquilo que elas têm. A Bíblia diz que os assassinos, os homicidas, eles ficarão de fora. Também diz Apocalipse que ficará de fora os idólatras. Diga, idolatria. Os idólatras são todos aqueles que praticam a idolatria. A idolatria, ela pode ser para imagens, para entidades, para deuses com D minúsculo, ou para pessoas. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, eu substituo, eu troco por Deus. Existem pessoas que elas praticam a idolatria porque Deus para elas é uma imagem de Maria, porque Deus para elas é uma imagem de Jorge, Deus para elas é uma imagem de Exu, Deus para elas é alguma coisa que elas colocaram como um quadro na sua casa, que vem desde épocas antigas, do avô, do tataravô, e ela fala: sempre que eu faço um pedido para esse quadro, parece que ele me atende. O nome disso é idolatria. A idolatria, ela pode ser colocada para pessoas. Existem pessoas que idolatram entes queridos, mães que idolatram filhos, maridos que idolatram esposas, esposas que idolatram. Querido, eu amo a minha esposa e amo os meus filhos, mas nunca eles vão roubar o meu coração de Deus, nunca. Eu já vi pessoas dizerem: pastor, eu não vou mais poder servir a Deus, não posso estar mais na igreja, porque você sabe, né? A minha esposa falou, ou Deus ou ela. Aí você ficou com a sua esposa, meu filho? Parabéns. Vocês vão passar o período da grande tribulação juntinhos.
A idolatria, ela pode ser por coisas. Conforme eu disse, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E aí eu vou fazer uma comparação, nada para poder causar polêmica, mas só para trazer ensinamento. Se você troca a Deus pelo futebol, meu filho, o futebol é o Deus da sua vida, e na hora que a igreja vier arrebatada, você vai segurar na chuteira do Neymar, e eu quero ver aonde que você vai. Eu gosto de futebol, eu gosto de ver um jogo de futebol, mas o futebol nunca vai trocar, nunca vai ganhar o espaço no meu coração que é de Deus, nunca. Nunca! Você quer ver uma outra coisa? Olha, uma maneira de classificar se o seu coração, às vezes, ele é muito vidrado no futebol e pouco vidrado para Deus. Tem gente que está assistindo uma partida de futebol, um jogo, e vai! Vamos cultuar a Deus, meu irmão. Dá um glória a Deus, aplaude, louva. Para o futebol você se esperneia e grita, e para Deus você virou zumbi? Dá uma sacudida em quem está do seu lado e fala: eu quero ver você mais louco nessa igreja. Diga: mais louco do que quando o Brasil perdeu de 7-1. Aleluia! Diga aleluia! Dá um grito de vitória. Faz barulho, a igreja vencedora. A igreja diz: só mais um para idolatria, só mais umzinho. Dá espaço aí, dá espaço. Eu estou um mês sem pregar aqui, tem um pouquinho de paciência comigo. Você quer ver uma coisa que é idolatria? E muitas pessoas estão fazendo de idolatria hoje? Internet e redes sociais. Diga ai. Ai, meu Deus, eu não consigo ficar. Você já viu muitas vezes algumas fotografias que colocaram clínica, estão brincando, é claro, de dependência química para viciados em Facebook. Meu querido, o futebol é uma bênção, a internet é uma bênção, mas se você está trocando essas coisas por Deus, me desculpa, mas o nome disso é idolatria. Você quer ver uma das grandes provas de que você idolatra a internet e as redes sociais? É quando você está aqui na igreja, no lugar de você cultuar a Deus e se ligar a Deus, e você está mexendo nessa porcaria de celular, em internet, em Facebook, em WhatsApp. Quando você está aqui, é lugar de você adorar a Deus, é lugar de você se ligar com Jesus. Ah, meu irmão! Você imagina a igreja no dia que Jesus vier buscar, se for um dia de culto igual a esse, e você está de risadinha no Facebook, de risadinha no WhatsApp na igreja, tu vai ficar, meu irmão, a tribulação inteira brincando de WhatsApp. Diga glória a Deus. E pena que no céu não vai ter isso, mas eu gostaria de pedir: Deus, deixa eu ficar lá de cima só vendo os bobão que ficou. Eu quero ficar, mas eu sei que não vai ter. Sexto, diz Apocalipse que vai ficar de fora aqueles que amam e cometem a mentira. Diga: espírito de mentira. Querido, a mentira, ela é uma abominação, ela é abominada por Deus. Porque foi uma mentira que fez toda a raça humana cair. Foi uma mentira de Satanás que fez com que Adão e Eva eles caíssem. Eles caíram numa mentira. Deus, Ele tem abominação pela mentira. É por isso que a Bíblia ela diz que o pai da mentira é o diabo.
Todo aquele que pratica a mentira e vive na mentira é filho do diabo. E será que quem é filho do diabo vai subir no arrebatamento da igreja? É preciso, querido, nós eliminarmos todo espírito de mentira e vivermos uma vida de verdade. É preciso sairmos das trevas e virmos para a luz. A luz, ela é verdade. As trevas, ela é mentira. Ela esconde, ela oculta, ela camufla. Eu acredito mesmo, querido, do fundo do meu coração, que o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus para poder buscar a sua igreja está muito mais próximo do que você imagina. Está muito mais próximo do que nós imaginamos. O cenário, ele já está montado. Já está tudo preparado para acontecer. É só o piscar de olhos acontecer, a trombeta soar, o piscar de olhos vir e a igreja subir. A pergunta que eu quero fazer para você, finalizando essa palavra, essa mensagem: você está preparado para esse momento? Por favor, fique de pé. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could